Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao pensamento da era clássica e nós vamos entender hoje um pensador da filosofia ocidental que é muito importante para a compreensão do período. Então, assim, entender o período clássico é entender, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, que se fala sobre a questão do discurso, do debate, como era frequente. Consequentemente, se levava também ao conhecimento, à verdade sobre as coisas. Então, assim, para entender esse período, nós vamos compreender sobre também o pensador, o filósofo Platão, que ele é muito importante na compreensão de filosofia antiga, de filosofia do período clássico. E como vocês sabem, o Platão ele era um grego, ele era de Atenas, ele foi discípulo do mestre Sócrates. E depois que o Sócrates morreu, ele investiu em conhecer vários lugares, ele viajou, ele conheceu várias culturas e, consequentemente, mudou também as suas reflexões filosóficas. Quando ele retornou a Atenas, ele fundou a sua própria escola filosófica conhecida como Academia de Platão. E a maior parte dos pensamentos do Platão ressalta conversas com seu mestre, com Sócrates, que são conhecidos nos próprios diálogos socráticos. Falar de filosofia é falar também da filosofia platônica. Ele é muito importante nesse pensamento. É compreender que o Platão ele é um filósofo que se destaca com um certo dualismo de mundos, que vocês sabem que tem a versão de mundo sensível e de mundo inteligível. Esse dualismo platônico ele está acerca do corpo e da alma, das coisas que são sensoriais, das coisas que são intelectuais. Então, a doutrina do Platão ela é conhecida pela sua teoria do mundo das ideias, a teoria das ideias. E aí nós vamos ver na aula de hoje compreensão que seria esse mundo das ideias, esse mundo sensível que se dá através de um trecho, de uma história narrada, de uma mitologia que é o mito da caverna, que é onde nós vamos ter compreensão como Platão ele tentava falar sobre o conhecimento, sobre a verdade, em que se tinha essas duas versões de mundo, certo? Como vocês sabem, o Platão ele já falava que existia duas realidades opostas, Consequentemente, seria esse dualismo entre o corpo e a alma. Então, quando nós nos referimos a estas duas realidades que são diferentes, a primeira é conhecida como mundo sensível, que seria cosmo oratus do grego, que corresponde justamente ao que é material, corresponde às coisas que nós sentimos, às coisas que nós percebemos, às coisas que nós temos através das sensações. Essas sensações elas são colhidas justamente pelos nossos sentidos. E são ideias, coisas que podem ser temporárias ou ilusórias, Às vezes você tem a percepção de algo, a sensação de algo, e aquilo pode ser somente uma mera ilusão. Às vezes também pode ser uma coisa ilusória e uma coisa temporária, Não é uma coisa geralmente com total veracidade, com total certeza que ele coloca. Que a maioria das vezes as pessoas elas se deixam se levar pelas sensações, pelas coisas dos sentidos. Mas para ele dá mais ênfase e mais importância para o mundo inteligível, para o mundo que é o mundo das ideias. O mundo inteligível, ele seria o cosmo noetos, que é do grego também, um termo, que corresponde justamente à nossa alma, às ideias, à razão. E que nos permite ter uma dimensão do que é eterno, da eternidade, do que é perfeito, a ideia e a proporção que ele coloca sobre a ideia de bem, a ideia do bem. Então, a teoria das ideias ela é estudada também como a teoria do conhecimento, entender a verdade das coisas por meio da razão. E aí que ele coloca justamente a compreensão de uma percepção do mundo sensível e do mundo inteligível através do seu mito da caverna, que vocês podem ter várias reflexões sobre ele, mas eu vou mostrar aqui para vocês como seria mais ou menos o principal argumento que ele daria para esse mito. O mito da caverna, ele é um texto criado em alegorias para expor as doutrinas de Platão e é mais conhecido como Alegoria da Caverna ou Mito da Caverna, que nos ajuda a compreender a evolução do processo do nosso conhecimento. Então, ele coloca
essa analogia, essa história contada, na forma de interpretar como se daria o processo da passagem do conhecimento do mundo dos sentidos para o mundo inteligível. E aí vamos lá. Há homens presos desde meninos por corrente nos pés e no pescoço, com o rosto voltado para o fundo de uma caverna. Próximo à entrada da caverna, desfila-se com muitos objetos diferentes, cujas sombras são projetadas pela luz do sol na parede do fundo. Então, imagine vocês estarem em um ambiente, né, em uma caverna, lá presos, onde vocês têm a percepção, a sensação, né, de sombras, né, aparências somente através do que é oferecido dentro da caverna para vocês, né? Então, é como se vocês estivessem presos em um quarto. E aí vocês estão naquele quarto e aí vocês conseguem ter percepção, sensação das coisas que estão lá fora somente pelo que é dado dentro do interior da caverna, né? Dentro do quarto, no caso, né? Então vamos lá. Os prisioneiros contemplam as sombras pensando tratar-se da realidade. Então é a visão que eles têm do que está externo, né? Porque como se estivesse, vamos supor, dentro de um quarto, né? Você está num quarto escuro e aí tem uma brecha de luz do sol, aí você consegue captar as imagens que estão lá fora por meio das sombras, né? Vamos supor, você não tem percepção que lá fora existe árvores, que lá fora existe animais e outras coisas, mas aí você vê aparências e sombras, né? E aí você capta suas ideias através daquilo que está sendo projetado dentro do seu quarto. E no caso seria isso que os prisioneiros estariam vivenciando. Até que um dos prisioneiros, consegue escapar e, voltando-se para a entrada da caverna, no primeiro momento tem sua vista ofuscada pela luz intensa. Eles estavam presos, né? Então eles só tinham visão do que era no interior da caverna, né? As sombras e as aparências, até que um consegue escapar e quando se depara com uma luz muito ofuscante, né? Como se você saísse de um escuro e quando você vai para a claridade, aquilo te ofusca, aquilo te irrita, né? Então foi isso que ele sentiu. Mas aí, aos poucos, esse prisioneiro, ele vai se acostumando e começa a descobrir que a realidade é bem diferente daquela que ele conheceu a vida toda, por meio das sombras que tinha no interior da caverna, né? Esse homem se compadece dos companheiros da prisão e volta para lhe anunciar aquilo que contemplara. Ele é chamado de louco e é morto pelos companheiros. Então, ele tinha uma percepção de ideias, né, de opiniões, né, do que ele estava vivenciando ali dentro, né, as sombras e as aparências, até que ele consegue sair no mundo real, né, no mundo que está no externo. E aí, quando ele volta para falar do que ele vivenciou, ele é visto pelos companheiros, né, que estavam no mesmo lugar que ele, como louco, que aquilo que ele tinha visto lá fora era totalmente diferente. Bem, galera, o mito da caverna dá para se fazer muitas reflexões, né? Mas o que o Platão ele vai falar nesse processo aí é o conhecimento da verdade, né? Que é um processo da passagem do mundo sensível, né? Que é aquilo que é colhido através das sombras e as aparências que eles viam na caverna, né? Para o mundo dos sentidos, ou para o mundo das ideias, na verdade, que é através das coisas que são essenciais e as coisas que são verdadeiras, né? Os seres verdadeiros. É o momento onde aqueles prisioneiros estão em uma caverna, tendo a percepção e a sensação do que eles acham que é verdadeiro. A partir do momento que um deles se liberta e vai em busca do mundo real, né? Ele se depara com o que é essencial, com o que é verdadeiro. Então, existe esse processo, né, da passagem de um mundo sensível para o mundo das ideias. Essa percepção do mito da caverna, ela é muito importante porque nós ainda vivenciamos algumas vezes meio que presos em uma caverna. Porque as pessoas elas têm, através dos sentidos, as próprias ideias delas, né, as percepções, e elas se fecham naquele mundo através do que aparentemente para elas sejam corretos. Mas, na verdade, nós temos que nos permitir a enxergar a luz, né? Enxergar o conhecimento em busca realmente das coisas que são verdadeiras. Então, as pessoas elas se trancam, né, em realidades, né? Às vezes se tem percepções ideológicas, né, ideologias políticas, ideologias religiosas. E, na verdade,
nós precisamos ter justamente o que é racional, né, em busca de novos conhecimentos, né, ter essa percepção de um mundo que não seja fechado ao que nós acreditamos, ao que nós aparentemente temos colhido através dos nossos sentidos. Então, assim, o Platão, ele vai falar nesse sentido de que a primeira etapa de conhecer é quando nós captamos as ideias por meio, né, das impressões e sensações contidas pelos sentidos. Então, assim, nós temos esse primeiro contato das coisas através dos nossos sentidos. E estas ideias, elas são responsáveis pelas nossas opiniões, né, pelo um termo que é até conhecido na filosofia como doxa, né, um termo grego. E aí, essa opinião é o que nós acabamos tendo da realidade. Então, para ele, o conhecimento, para se tornar algo autêntico, algo verdadeiro, ele precisa sair da opinião, né, algo que é colhido pelo sentido, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas será que isso é uma coisa que você colheu pelos sentidos? Então, você vai ter que partir para qual? Para uma coisa que é racional, uma coisa que vem do seu intelecto, uma coisa que vem da sua alma, que seria justamente partindo para o mundo das ideias. E aí, isso ele se dá, né, ele faz que esse processo se dá justamente quando a pessoa ela atinge o mundo das ideias, ela consequentemente também tem o amor ao saber, tem o amor ao pensamento, tem o amor à sabedoria, né? A pessoa ela percebe o que é racional e o que é verdadeiro. Então, esse método do Platão, ele fala que para atingir esse conhecimento autêntico, né, ele se dá pela técnica da dialética, que seria por meio do diálogo, né, que os outros pensadores como os sofistas faziam, como o próprio Sócrates fazia. O Platão ele também defende isso, que é quando nós podemos afirmar ou negar um determinado pensamento sobre algo, né? E aí você pode defender essa tese, esse pensamento, e isso pode ser afirmado ou pode ser negado, e muitas vezes pode ser até algo que nós já conhecemos. E aí é justamente onde o Platão ele coloca que nesse processo da dialética, ele destaca que nós vamos recordando as verdades que já conhecemos, né? Aquelas verdades eternas, aquelas ideias que já estão em nossa alma, em nosso intelecto, nossa razão. Então, seriam aquelas ideias que já nascem conosco, né? As chamadas ideias inatas. E isto quer dizer que o verdadeiro conhecimento é uma reminiscência da alma, né? Então, seria no sentido quando você está aprendendo, quando você está falando, né? Quando você está nesse processo de diálogo, você está recordando o que você já sabe. Então, é um termo que ele adentra, né? Que ele destaca a questão do mundo das ideias, a questão do mundo inteligível.